né? E por isso eu quero mostrar a vocês o quanto é importante nós sabermos separar os casos simples dos casos complexos. Como eu já falei antes, os casos simples nós não conseguimos detectar doença oclusal grave. E os casos complexos são os casos em que nós precisamos reabilitar totalmente aquele paciente. Tá? Então agora chegou a hora de mostrar a vocês algumas fotos, casos clínicos, né, em que eu possa mostrar com mais detalhes a vocês sobre o que eu estou falando, sobre o diagnóstico funcional, tá? Essa primeira paciente do caso 1 é uma paciente que chegou com a queixa principal da estética e falou: eu não gosto do meu sorriso é feio, meu sorriso é torto, eu não gosto da cor dos meus dentes. Ok. Dá para ver que essa paciente tem o quê? Tem as incisais todas desalinhadas. Dá para ver com essa primeira foto aqui que ela tem uma curva de Spee ruim, né? São próteses sobre implante que seguiram a extrusão dos dentes superiores. Então, a pessoa que reabilitou essas coroas de porcelana sobre implante nos molares esquerdos, ela não consertou a extrusão dos superiores e ela reabilitou aquelas coroas um pouco menores do que elas deveriam ser. Ou seja, causando o quê? Um desalinhamento daquela curva de Spee. Outra coisa que eu visualizo aqui nessa primeira foto é que a arcada superior dela não existe uma harmonia, né? Não tem um paralelismo com o plano horizontal. Não existe paralelismo com o plano horizontal. De um lado é mais alto, do outro lado é mais baixo, né? Um incisivo superior está mais alto que outro, então tá tudo, né, meio que desalinhado, meio que desorganizado, tá? Aí agora eu quero mostrar a vocês essa segunda foto, é a foto, uma das fotos mais importantes é a foto com lábios em repouso para estética, porque olha só, ela expõe apenas um pouquinho da borda incisal do elemento 11, tá? Então aí eu vejo que realmente ela precisa de um redesenho, ela precisa reabilitar realmente a estética, mas a função dela também está prejudicada. Então, como eu estava falando, é uma paciente que tem apertamento dentário porque ela pratica crossfit, ela é atleta, então, a maioria desses pacientes que praticam crossfit e que fazem muita musculação, né, que fazem aqueles esportes que exigem força, eles fazem apertamento. E aí eu consigo ver que ela faz apertamento por conta dessas lesões cervicais não cariosas que ela apresenta aqui, praticamente em todos os dentes inferiores, tá? Então, a gente consegue ver que ela tem as lesões cervicais não cariosas, tá? Mas ela não tem perda de DVO. Ela não apresenta desgastes exagerados, ela não apresenta desgastes que nós possamos, né, diagnosticar de uma forma muito fácil. Então, não tem faceta de desgaste, porém, ela tem lesão cervical não cariosa bem, né, distribuída entre a maioria dos dentes dela. Então, não é bruxismo, ela tem apertamento, tá? E ela possui implantes no elemento 21, 14, 35 e 36, ou seja, provavelmente ela perdeu os molares, o incisivo central eu não digo porque pode ter sido um trauma na infância, né? Mas os molares e o pré-molar que ela perdeu, provavelmente foi por conta de trauma nas desoclusões, tá? Então, esse caso é um caso complexo que vai precisar de ortodontia e reabilitação total.
bom? Agora vamos lá para o caso 2. O caso 2, o paciente veio com a queixa principal, em que ele me relatou que ele estava fraturando os dentes, tá? E ele estava com desconforto na mastigação. Essa queixa, na verdade, é uma mulher. E aí, nós avaliando, nós conseguimos identificar que ela não possui as guias de desoclusão ideais, tá? Ou seja, o sistema não funciona. Por isso, tantas perdas, por isso, tantas fraturas. Ela tem aqui um premolar superior do lado esquerdo perdido por conta de perda óssea. Por que dessa perda óssea, gente? Pontual em um dente. Trauma nas desoclusões, tá? Ela tem desgastes acentuados, ela tem parafunção, ela tem bruxismo. Ela mesma me relatou que ela tem bruxismo, ela faz bruxismo à noite, tá? Ela faz trauma nas desoclusões, ela tem pouco espaço interoclusal para poder subir os caninos e os incisivos, ou seja, ela não tem espaço para subir, ou seja, eu não consigo restabelecer as desoclusões dessa paciente adicionando resina nas incisais e nas pontas dos caninos. Não consigo. Por quê? Porque ela perdeu estrutura de uma forma, né, geral. Ela perdeu estrutura. Então, eu não consigo só subir as pontas, né, porque ela não tem espaço. O dente desgastado toca no dente desgastado. Eu não tenho como aumentar esse dente. Então, quando acontece isso, é porque essa paciente teve perda de dimensão vertical, da diminuição vertical. Mais algumas fotos aqui, nós conseguimos ver que essa paciente, ela possui desgastes, né, bem acentuados nos incisivos inferiores. Olha o canino inferior dela, uma faceta de desgaste. Ou seja, essa paciente realmente, ela apresenta bruxismo. Ela tem lesões cervicais não cariosas, né, que configura traumas nas desoclusões, tá? Ela tem lesões periapicais nos molares superiores, tá? E ela tem uma perda óssea vertical no dente 25. E tem redução da DVO. Então, é um caso complexo. Agora, vamos para o caso 3, né? Essa paciente, ela chegou com a queixa principal de um diastema, tá? Na verdade, é um homem. Esse paciente, ele veio com a queixa principal de um diastema. Esses diastemas incomodavam ele, né? E outra coisa que incomodava muito a ele é que ele reconstruía, né, as resinas. Ele tinha duas fraturas, dois dentes fraturados na infância, quando ele caiu. Então, ele tinha o 11, a distal do 11 e a mesial do 12 eram fraturas em V. E aí ele me relatou que toda vez que ele restaurava com resina, aquela resina caía, né? Aquela restauração, ela se soltava e ele não sabia por quê. E ele tinha que ficar refazendo aquela resina. E ele não quis resina de jeito nenhum. Ele quis fazer as lentes de contato de porcelana, tá? E não teve jeito de falar com ele que as resinas não iam soltar. Então, ele ficou traumatizado com essas resinas, né? E ele preferiu fazer as porcelanas. E nós vemos aqui que o canino dele tem um ligeiro desgaste, o 23, né? E os incisivos superiores também tem. Então, isso causou o quê? Um certo problema nas desoclusões. Então, ele não tinha as desoclusões perfeitas, ele tinha toque nos molares, né? Tanto na guia anterior quanto na lateralidade, né? E só que isso aí foi resolvido com as lentes de contato. Nós conseguimos reconstruir, né, as guias dele nas porcelanas, tá? Para mim, olha, ele quase não fazia exposição de incisal nos dentes superiores. O que eu fiz? Coloquei uma régua milimetrada para poder ver com quantos milímetros de comprimento, né, que eu precisava alongar as incisais dele, com quantos milímetros eu conseguiria a exposição dentária, tá? E aqui no caso eu precisei expor
né? Eu precisei aumentar as incisais dele em 2 milímetros, tá? Olha, as fotos com mais precisão, ele não possui lesões cervicais não cariosas, tá? Ele possui uma facetazinha de desgaste nesse canino esquerdo, tá? E o canino direito tem a ponta ainda, porém tá girovertido. E aí eu diagnostiquei esse caso como um caso simples, apenas reabilitando esteticamente 13 ao 23, eu conseguiria restabelecer as desoclusões e tirar os dentes de trauma, né, os dentes posteriores de trauma, conseguindo um resultado muito favorável. Esse caso 4, a paciente estética também. E aí, avaliando essa paciente, as guias de desoclusão dela estavam ok. Ela tinha as guias funcionando direitinho, tá? Não tinha traumas nas desoclusões, porém, ela tem muitas lesões cervicais não cariosas. Ah lá, ela tem lesões cervicais não cariosas em praticamente todos os dentes. Eu só não identifiquei lesão cervical no 11, no 21 e no 12. Os outros dentes, todos dela, têm lesão cervical não cariosa, tanto pela vestibular quanto pela palatina, tá? Estética. E ela me relatou, e aí eu perguntei a ela se ela sente cansaço de manhã, né, quando ela acorda, porque provavelmente ela possui apertamento noturno, tá? Ela não faz esporte que exige força, mas ela me relatou que ela acorda assim, ó, apertando as mãos, ou seja, ela faz apertamento dentário sim, tá? E outra coisa, ela fez tratamento ortodôntico 2 vezes, o que pode ter levado também ao agravamento dessas lesões cervicais não cariosas, tá? E aí, ela não tem desgastes significativos, ou seja, ela pode não fazer bruxismo, ela deve fazer somente apertamento. E eu identifiquei esse caso como um caso simples, porém, depois que nós reabilitarmos a parte estética dela, ela vai precisar usar placa noturna. E essa placa noturna vai proteger esses dentes dela. E eu indiquei também cirurgia periodontal para poder cobrir essas cervicais que estão expostas. E aí, com a placa, provavelmente, nós podemos congelar essas lesões, tá? Então, essas lesões elas vão parar de se desenvolver e elas vão ficar estacionadas. Realmente, eu mando fazer sempre uma placa de Michigan com as desoclusões, com as guias, tá? Caso 5. Esse caso, ele veio, normalmente, esse caso, o paciente veio sem queixa. Esse caso é de um marido de uma paciente minha, que já faz tratamento comigo, e aí ela, observando os dentes do marido, percebeu que os dentes dele estão ficando pequenininhos. Ele quase não está mostrando mais a dentição quando ele fala, quando ele sorri. E aí, a partir dela, foi que ele foi lá fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Na verdade, ele não tem queixa, ele não tem desconforto, ele não tem problemas de dores, de articulação, de cansaço muscular, não tem perdas dentárias, não tem. Tá? Mas ele percebia que alguma coisa não estava indo corretamente, tá? E ele tem 40 anos. Então, vamos ver aqui. Avaliando friamente a dentição desse paciente, a gente consegue ver logo de cara pelo sorriso, primeiro sorriso dele, que ele tem um desgaste severo da dentição dele, tá? Inclusive, ele me relatou que ele rói unha e ele, com certeza, ele faz bruxismo à noite. Pode fazer bruxismo e apertamento por conta das lesões cervicais não cariosas que ele tem. Porque só o bruxismo, ele pode não causar lesão cervical não cariosa, tá? Só o bruxismo pode não causar. Mas, às vezes, o paciente tem bruxismo e ainda tem apertamento, tá? Olha, ele não expõe incisivos, ele não expõe nada de estrutura de incisivos com lábios em
tá? Somente a arcada superior nós conseguimos ver que ele tem um desalinhamento, né? Um ligeiro desalinhamento desses dentes, principalmente os premolares do lado direito, né? Eles estão um pouco lingualizados, né? E ele tem, né? Ele não tem um paralelismo do plano oclusal. Então, o plano oclusal dele é assim, ó, né? Em onda. Então, nós conseguimos ver desgastes severos, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, muitas lesões cervicais não cariosas, inclusive elas estão mais localizadas no superior do lado esquerdo e no inferior do lado direito. Olha lá, uma visão, né, das duas arcadas, a gente consegue ver bastante coisa, né? Desgaste severo, perda das pontas das cúspides. Olha como que os dentes, os molares deles estão todos retos, parecem mesas, né? Ele perdeu as pontas das cúspides, ele tem coroas de porcelana no 16 e no 26, provavelmente por conta de trauma, tá? E ele não faz um fechamento, ele não tem uma estabilidade oclusal. Cada hora ele fecha num local. E quando ele faz isso aqui, ó, você vê que ele não possui apenas um fechamento. Ele não tem uma estabilidade, ele não tem uma intercuspidação ideal. Não possui, tá? Então, cada hora que eu mandava ele fechava de um jeito. E ele tem aquela mania de projetar a mandíbula para frente, buscando mais contatos oclusais, tá? Porque quando ele fecha, ele não toca muitos dentes. Então, ele fica procurando um local em que a mandíbula dele fique e possa tocar o máximo de dentes possível, tá? A gente consegue ver isso através dessas fotos e ver que ele não tem contatos oclusais bilaterais e simultâneos. Não possui. E o diagnóstico desse paciente, tá? Ele tem parafunção, ele tem ausência das guias de desoclusão, instabilidade oclusal, não tem um fechamento definido, não tem intercuspidação, tá? Tem poucos contatos, tem desgastes severos e ele tem perda de DVO, sim, tá? Ele fica projetando a mandíbula, procurando mais contatos, tá? Ele é assintomático, melhor assim, tá? Ele tem a curva de SPI boa, tem muitas lesões cervicais não cariosas, fraturas dentárias, restaurações, coroas, tá? E facetas de desgaste. Então, esse caso eu considerei como um caso complexo, tá? Vamos lá agora no caso 6. A paciente veio com uma queixa que ela tem muitas hipoplasias e hipocalcificações, né, nos incisivos. Então, gente, aí aqui é um caso clínico em vídeo que eu apresentei numa palestra que eu fui dar no CIORG, e eu preparei aqui um caso clínico muito legal, que o sonho dessa menina de 20 e poucos anos era tirar as manchas dos dentes. Só que, olhando friamente, olha para esses caninos, a gente percebe que a estética era o menor problema dela, né? E ela foi procurar a gente justamente pela estética. E aí a gente viu que caninos sem ponta não funcionam. Então, se eles não funcionam, quem é que paga o pato? Os molares lá atrás. E ela tinha problemas funcionais, ela tinha toque nas lateralidades, toque de molares na lateralidade, ela tinha toque nos molares quando ela fazia a protrusão. E isso tudo a gente identificou colocando carbono lá nos molares, né? E a gente viu que quem está pagando o pato são os molares pela falta da guia canina e da guia anterior, tá? Então, ali ela está fazendo a protrusão, ela não tem guia anterior nos incisivos, tudo ela, né, agarra o carbono nos molares porque ela tem mordida aberta, tá? E aí, a partir daí, nós começamos, o início de tudo é você reconstruir os caninos, tanto os caninos superiores quanto os inferiores. No caso dela, só precisei reconstruir os superiores, tá? E aí a gente devolveu as guias, a gente checa as guias para ver se os dentes posteriores saíram de trauma, e no caso nós conseguimos tirar os posteriores de trauma só
reconstruindo a anatomia dos caninos. Aí agora é a hora de restabelecer a protrusiva, tá? A mordida aberta dela não deixava ela fazer uma guia anterior. Então, como os dentes inferiores dela precisavam também de um recobrimento de resina por conta das hipoplasias, eu aumentei o volume dos incisivos inferiores, o volume e um pouquinho o comprimento, para poder chegar mais perto da palatina dos superiores. E aí agora é o momento da gente consertar esse ligeiro apinhamento. Tudo com adição de resina, tá, gente? Então, a gente vai olhar para as palatinas do dente anterior e a gente vai reconstruir a palatina desse dente, fazendo o quê? Um alinhamento das cristas marginais, né, e das faces palatinas. Então, a gente conseguiu um alinhamento. Olha lá, a crista marginal tá pronta, tá mais ou menos no mesmo nível da outra, para fazer esses dois dentes trabalharem de forma simultânea, tá? E aí a gente faz a reanatomização das palatinas desses dentes, devolvendo a principal função desses dentes anteriores. Qual é a função? Desocluir os posteriores, né? A principal função dos anteriores é desocluir os posteriores. Com a função feita, então ali, ó, ela agora está tocando os dois centrais na hora de fazer a protrusão, e ela só toca canino nas lateralidades. Então, a função está restaurada, e aí a gente parte para a parte mais fácil, que é o quê? É a estética. Agora, vamos lá. Esse caso, eu identifiquei esse caso como um caso simples, tá? Então, ele foi classificado como simples. Por que simples? Porque eu consegui reconstruir as desoclusões dela, apesar dela ter contatos posteriores nos molares, eu consegui reconstruir fazendo uma reabilitação parcial. Eu não precisei montar em articulador, não precisei alterar a DVO, não precisei montar em RC, não precisei fazer uma reabilitação completa, tá bom? Somente com essa reabilitação nós conseguimos consertar o problema funcional dessa paciente. Desoclusão. Essa paciente aqui, ela tem 25 anos de idade e olha só o nível de destruição que essa paciente conseguiu, tá? Dentes muito pequenos, desgastes na oclusal dos dentes posteriores, desgaste na palatina dos dentes superiores e desgaste nas incisais. Ou seja, ela tem dois fatores, tá? Dois fatores que estão destruindo a dentição dela. Primeiro é a biocorrosão. Por que eu sei que é biocorrosão? Porque a dentição dela, ela tá dissolvida. O esmalte, ele fica dissolvido, ele fica amolecido. E aí vem, ó, o bruxismo em cima e acaba de destruir tudo, tá? Então, por essas fotos aqui, nós conseguimos matar a charada. A gente consegue ver que o esmalte tá sumindo por conta de corrosão e desgaste em bruxismo. Perda de estrutura, aí a gente faz a anamnese dela, ela tem bruxismo e tem corrosão ácida, tá? Aí a gente avalia as desoclusões, ela não apresenta desoclusão, todos os dentes estão do mesmo tamanho e todos eles tocam o tempo todo, tá? Então, ela não tem perdas dentárias, ela não tem fraturas, mas ela tem muita perda de estrutura. E o diagnóstico para casos assim, desse jeito, com um paciente com 25 anos de idade, é o envelhecimento precoce da dentição, tá? E para mim, uma paciente dessa é um caso complexo, que nós vamos ter que restabelecer a DVO dela, né? E restabelecer a função e a estética e todas as guias de desoclusão. É uma paciente de um caso bem complexo, tá? Esse caso 8 é uma paciente que tem refluxo gastroesofágico, né? E tem a característica principal da paciente que tem o refluxo é quando você vê pelas palatinas dos dentes, né? Que tem perda da anatomia primária. Então, paciente com perda de anatomia primária, normalmente, nas palatinas, normalmente ela possui refluxo gastroesofágico. Ah lá, olha lá, a palatina daquele canino perdeu completamente a anatomia, tá? A palatina do pré-molar
tem umas lesões ali na cervical, é corrosão ácida, tá? Olha, na outra foto embaixo, dá para você ver bem, com bastante, tá? Olha só a oclusão dessa paciente, olha os incisivos inferiores, olha o nível de desgaste desses incisivos inferiores. Então, é um caso complexo. Agora, olha o caso 9. Essa paciente chegou para mim com um abscesso dentário no molar. Aquele último molar ali. Não, na verdade, eu acho que é terceiro molar. Ele veio com edema, com dor, mobilidade. Só que aí eu fui avaliar a oclusão, olha só, mordida aberta. Ela não faz desoclusão. Nem em lateralidade, nem em protrusão. Os dentes anteriores dela não tocam hora nenhuma. Só os posteriores, Fecha. Só os molares é que tocam o tempo todinho. Vai pra Então, frente, esfregando. Quando eu mando ela ir pra frente, Isso. ó, pra um lado, Isso ali. o carbono fica preso. Olha lá, Pode carbono abrir. preso. Lá. Aí eu coloco o lado, o outro lado. Molares. Olha lá, Movimento só pra toca mim, os molares, pra os frente, dentes molares. devagarzinho. Ela vai pra frente, fica os molares tocando. Ou seja, os molares Pode fazem abrir, frente devagarzinho. a protrusão e Vai. fazem a lateralidade. Vai. Isso, Só pode tocam abrir. aqueles molares. Ah, bocão. Então, ela está sobrecarregando esses molares. Ela tem Trabalha ainda de- ausências Vai pro lado. dentárias, né? Então, olha lá, ó, pro lado, olha lá. Tá fazendo uma lateralidade. Tá tocando o molar, Abre. justamente o Outro molar ladinho. que tá com abscesso. Isso, ó. Ó, Então, gente, abre. trauma oclusal Fecha. pode causar Agora você faz pra abscessos, frente. tá? Fecha, Trauma posterior encaixa. na protrusão, Encaixa. trauma posterior nas lateralidades. Agora vai pra um lado. Os caninos não funcionam, os caninos não tem ponta. Agora Ela vai tem pro outro mordida lado. aberta anterior. Vai. Os anteriores não tocam hora nenhuma. Isso. Então, Tá bom. é um caso complexo. É um caso onde você, nesse caso aí, somente os molares trabalham. Então, eu mandei essa paciente para a ortodontia. Tá? O trauma posterior gerou um abscesso dentário por conta da ausência das guias de desoclusão. Tá? Então, essa paciente foi para a ortodontia e depois nós vamos reabilitá-la, fazer os implantes, reconstruir as pontas de canino, tudo sem precisar levantar DVO, porque ela não apresenta DVO. E esse caso 10 aqui, olha o bruxismo severo desse paciente, tá? Olha só a situação desse paciente. É um paciente com mais de idade, mas que apresenta um desgaste, né? Um desgaste severo, né? Como é que eu falo? Uma dissolução da dentição, né? A dentição dele está sendo dissolvida, está sendo destruída, né? Por conta de bruxismo. E aí, no caso, eu faço o enceramento em RC, em relação cêntrica, monoarticulador semiajustável, faço o enceramento completo da boca toda, subindo aquela DVO e fazendo a reconstrução de todos os dentes desse paciente, ou em cerâmica ou em resina. Dá para fazer em qualquer um dos dois materiais. Nesse caso aí foi feito em... Olha lá, nós subimos a DVO dele, trabalhamos em todos os dentes, e esse paciente é um paciente que vai precisar usar placa de bruxismo para o resto da vida. Aqui, um controle de 4 anos. Lógico que com resina composta vai acontecer um desgaste, né, ao longo dos anos, mas é um desgaste aceitável, né? Com o uso de placa, é um desgaste aceitável. Então, ao longo de 4 anos, olha só, tá perfeito. Bem legal. E o caso 11, se não me engano, é o último caso, né, da nossa aula, é um paciente que fraturou. Porém, ele fraturou esse molar por quê? Porque ele tem mordida cruzada só de um lado, olha lá, um trauma em balanceio. Então, trauma em balanceio, logicamente, porque ele tem essa mordida cruzada, né? Ele fraturou aquele molar. E ele também não faz uma guia anterior também não. Então, justamente aquele molar que estava tocando em guia anterior e estava tocando na lateralidade, foi o dente que fraturou, tá? Então, esse paciente é um paciente indicado para ortodontia, tá? Essa aqui é uma outra paciente que teve uma fratura catastrófica do premolar superior, tá?
e ela tem lesões cervicais não cariosas, né, que denuncia a presença de traumas em oclusão. Ó, mordida cruzada e trauma nas laterais, paciente para ortodontia, tá? E esse caso 12 aqui é um caso de uma adolescente pós-ortodontia que apresenta bruxismo, perda da ponta dos caninos, desgaste dos dentes posteriores, cárie pontual no molar superior, uma higiene excelente, uma gengiva excelente, saúde gengival e uma cárie. Será que ela só não escovou aquele local ali? Não, gente, é trauma em desoclusão que causou aquela cárie, tá? Contato posterior. A gente vê aqui o raio-x total dela, uma restauraçãozinha só ali naquele molar, que foi justamente onde deu a cárie, por conta do trauma, né? Que tá certinho. E ela possui bruxismo, ela faz bruxismo à noite. Aqui, ó, perda da ponta dos caninos, tá? Esses molares aqui, gente, ela tem HMI. Ela tem, HMI é hipoplasia molar incisiva. Os 4 molares dela têm hipoplasia e uma manchinha nesse 21 aqui. Então, ela tem HMI, tem uma higiene perfeita, teve uma cárie somente na mesial do 26, tem toque posterior nas lateralidades, porque perdeu a guia canina e não possui guia anterior, tá? Os caninos sem ponta geraram esse trauma aí nas lateralidades. E aí, nós fizemos a reconstrução dessas desoclusões dessa paciente. E aí, nós temos aqui o vídeo. Olha lá. A lateralidade ficou ideal, porque tirou os molares de trauma, tá? Tanto de um lado quanto de outro. E aí, agora, os dentes não possuem mais trauma em dentes posteriores. Então, nós reconstruímos a função dessa paciente, tá? E depois ela vai ter que usar placa de Michigan pro resto da vida. Então, é uma paciente adolescente, já com bruxismo, né? E já com desgaste severo. Então, é uma paciente que vai ter que usar placas de Michigan pro resto da vida, tá? Tanto para proteger a dentição dela, quanto para proteger o trabalho que foi feito, né? Então, a importância, então nós chegamos ao final da nossa aula e eu quero mostrar a vocês a importância de se fazer um bom diagnóstico para nós podermos planejar de forma assertiva, tá? Então, nós podemos separar os casos simples, em que nós vamos trabalhar somente com a estética do paciente e resolvendo somente aquela queixa principal dele, e os casos complexos, que são os casos dos pacientes que têm doença oclusal. Tá? Paciente que tem doença oclusal, nós precisamos fazer a reabilitação mais a placa de bruxismo, tá? E o paciente que tem ausência de doença oclusal, apenas fazendo o tratamento da queixa principal dele, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? É descartar a doença oclusal. Então, identificar a doença oclusal, vocês já sabem, tá? E aí, o paciente com casos simples, eu botei aqui alguns casos simples, né, para vocês verem, a paciente chegou com a queixa principal do diastema e esse 11 aqui que era um pouquinho escurecido, né, e um sorriso gengival. Nós fizemos aqui a reconstrução estética, né, com cerâmicas, só realmente fazendo a parte estética e a queixa principal dela. Aqui teve que fazer uma cirurgia periodontal para poder levantar um pouco essas cervicais, nós colocamos facetas em cerâmica, né? Então, fomos direto na queixa principal dela. E esse caso aqui, nós fizemos o recontorno estética com resina pós-ortodontia, né? Olha lá. Aqui ela terminou a aorta, aqui ela terminou as resinas, né? Essa aqui tinha os dentes traumatizados. Todos os pacientes aqui, gente, não tem doença oclusal. Essa aqui tem os dentes traumatizados, esses dois incisivos, o 12 e o 11. E aí nós reconstruímos com cerâmicas esses dois dentes.
tá? Essa aqui, ela tinha um sorriso sem graça, a queixa principal dela, ela falava que o sorriso dela era sem graça. Por quê? Porque os dentes eram pequenininhos, né? Não eram aqueles dentes que apareciam muito quando ela sorria, aparecia muito pouco, né? Quando ela sorria. Ó, de um lado tinha um diastema, do outro lado, outro diastema, ó, tem ponta de canino, né? Ela tem a oclusão, a desoclusão. E aí nós reconstruímos a mão livre, inclusive, sem enceramento, sem nada, né? Sem muralha, nós reconstruímos a mão livre de pré a pré. Olha lá, de um lado, de outro. Então, gente, a lição que eu quero deixar aqui, né, a moral final desses ensinamentos que eu estou fazendo, que eu estou mostrando a vocês, é o seguinte: é para a gente deixar um pouco de lado aquela odontologia estática, aquela coisa de foto, de antes e depois, de só mostrar o que é estético. Não, a gente tem que buscar subsídios para diagnosticar funcionalmente o paciente, porque um sistema que não funciona dura pouco tempo, tá? Então, vamos aprender a observar o paciente em movimento, vamos aprender a observar as guias de desoclusão, como que funciona o sistema estomatognático dele, se ele possui bruxismo, se não, é apertamento, é corrosão, é perda de DVO, se ele tem lesão cervical não cariosa, se ele tem caninos que funcionam, tá? Vamos aprender a observar o movimento, tá? E a remoção dos traumas oclusais é um trabalho de prevenção. Então, é um trabalho magnífico que nós vamos estar prestando a esse paciente, que é tirar os dentes dele de oclusão, porque traumas oclusais, traumas em desoclusão, é a maior causa de perdas, fraturas e a maior causa de problemas dentários. São os traumas, tá? E o que eu quero deixar aqui para vocês bem claro é isso aqui. Mais importante que a estética é a função, tá? A estética vem em segundo plano, a estética é muito mais fácil de resolver.